Olá, vamos à solução do problema 48 do livro, né? Então vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, que você tem um feixe de elétrons, né? E esse feixe de elétrons ele tem que colidir nesta região rachurada aqui. Para isso, ele fala que você tem dois campos, um magnético e um campo elétrico. Eles estão orientados na direção do eixo Z, tá? Na vertical. E ele quer saber qual deve ser o sentido para esses campos, de modo a isso ocorrer, tá? Então é isso aí. Agora a gente tem que ter em vista, né, que para o feixe de elétrons atingir essa região, ele tem de ser empurrado, né, para baixo em relação ao eixo Z e para a direita em relação ao eixo Y, tá? Daí a razão de a gente ter dois campos, um elétrico e um magnético, né? Eu quero que você se atente ao fato de que essa fonte está saindo, tá, para a folha, está saindo numa direção perpendicular em relação à folha de papel, tá? Então ele está saindo, para você que está assistindo o vídeo, né, está acontecendo isso aqui, tá, ok? Esses feixes elétricos estão nessa direção, ele é perpendicular à folha. Só para falar isso porque eu vou ter de usar da regra da mão esquerda. Então o que eu vou fazer aqui? Eu primeiro vou encontrar qual deve ser a direção para o campo elétrico, tá? Veja que se é um feixe de elétrons, né, é um feixe de partículas negativas, tá? Para que esse feixe, né, para que ele venha sofrer um desnível, né, um desvio, aliás, para baixo, ele tem que ser empurrado para baixo por uma força. Eu suponho que por uma força elétrica, né? Então, imagine que você tenha uma placa positiva aqui. Eu vou colocar positiva para quê? Com a intenção de atrair, tá, esse elétron. Eu estou adicionando a placa só para facilitar para vocês, tá, ok? Então a gente tem uma placa positiva, então lógico que esse feixe será atraído por essa placa e, portanto, o feixe vai para baixo em relação a Z. E a gente precisa disso, né? Então, como deve ser a orientação do campo? Se você tem uma placa positiva aqui, vamos imaginar que a gente tem um capacitor, né? Aqui você tem uma placa negativa, tá? A gente consegue fazer com que o elétron sofra um desvio para baixo, né? A placa negativa vai repelir o feixe, enquanto que a positiva vai atraí-lo. De modo que a gente sabe que o campo se orienta da região positiva, o campo elétrico, hein, gente? Da região positiva para a região negativa, tá vendo? Então a gente teria aí, né, campo apontado para cima em relação a Z. Então acho que aí a gente já fez, né? Veja que eu coloquei aqui, né, as placas só para ilustrar, né, de uma forma para a gente encontrar esse sentido para o campo elétrico. Pois é, agora a gente tem de encontrar o sentido para o campo magnético. Então vamos lá. Primeiro, a regra da mão esquerda ela é convencionada, tem de falar isso, para partículas positivas, elétrons são partículas negativas, tá? E aí a gente vai ter de fazer uma pequena modificação. Acho que o problema é esse aí, né, o problema do exercício. Então vamos supor que aqui é um feixe de cargas positivas, tá? Se eu suponho que é um feixe de cargas positivas e que eu tenho que, né, atingir essa região, eu vou supor na verdade que o campo magnético está orientado para cima também, tá? Então veja, ó, esse dedo aqui, tá vendo? Esse dedo aqui, ó, é o dedo médio, seria a velocidade, tá, desse feixe. Isso aqui, ó, é o campo magnético, né? E está para cima, e o meu polegar está dizendo que ele está indo para o lado esquerdo. A gente sabe que isso não deveria acontecer. Ele tende a ir para o lado direito, né, para atingir a região rachurada. Só que o que ocorre? Como se trata de uma carga negativa, tá? E essa regra da mão é convencionada para cargas positivas, a gente tem de inverter o sentido da força. É só fazer isso, tá? Então, se para um feixe de prótons você teria essa configuração da mão, tá? No caso o polegar, a força estaria para a esquerda do eixo Y.
correto? Mas se tratando de elétron, de uma carga negativa, a gente tem que só inverter o sentido da força e colocar então para a direita, tá ok? Se você for ver, né, então a gente trocando aí o feixe de prótons para o feixe de elétrons, tá? O que muda aqui? Muda que a força agora, apesar de a regra da mão esquerda tá dizendo que está para a esquerda do eixo Y, mas por conta de uma convenção que eu já expliquei, né, para cargas positivas, se a gente muda o feixe para carga negativa, a gente muda o sentido da força. Então ele está para a direita de Y e, portanto, para o feixe de elétrons, o campo magnético tem de estar para cima, tá? Então tá aí, espero que você tenha entendido. Fique esperto quando o problema é falar de carga negativa num campo magnético, você tem de usar essa modificação, né, da força, tá? Você aplica a regra da mão esquerda como se fosse uma carga positiva, depois você muda o sentido da força, tá bom? Por quê? Porque foi convencionado essa regra para cargas positivas, tá ok? Então, ficando esperto com isso, a gente tem quase nenhum problema para resolver esse problema. Espero que você tenha entendido. Obrigado e bons estudos.